Olá, amigos. O tema de hoje é a teoria quântica e a espiritualidade. Como é que nós iremos conseguir juntar essas duas coisas? A gente sabe que a física clássica é determinística, ou seja, ela sempre responde às coisas, aos fatos, através de uma equação. Uma equação descreve o movimento dos corpos, descreve todos os eventos físicos que ocorrem. Mas quando a gente chega a nível de partículas subatômicas, como os prótons, nêutrons, elétrons, né, aí a coisa muda de figura. Porque os elétrons têm um comportamento diferente da matéria observável. Então, por exemplo, o elétron tem um duplo comportamento. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, dependendo do observador. O fato é que, na física clássica, nunca o observador interfere no evento. O observador pode medir a velocidade de um auto, a velocidade de um projétil, né? Ele não interfere. Mas no caso da física quântica, que trata do comportamento de partículas subatômicas como prótons, nêutrons, elétrons, aí a coisa muda de figura. Se você estiver observando, ele se comporta como uma partícula. Se não observa, ele se comporta como uma onda. A pergunta que se faz é o seguinte: o que é, afinal de contas? Será que esse comportamento exibido pelas partículas subatômicas é exibido também por nós, pela matéria visível? Será que é isso? Como é que é? Como é que pode ser explicado isso? A física quântica tem muitas explicações. A gente pode imaginar o seguinte, que a gente está num nível de vibração muito baixo, né? E, portanto, o que é observado é isso. Se você vê uma cadeira, para nós a cadeira não muda de lugar, está parada, mas a vibração dela é tão baixa que não dá para você observar se ela está em movimento ou não. Então, o que acontece? A junção dos fatos é o seguinte: será que a espiritualidade tem alguma coisa a ver com a física quântica? Ou a teoria quântica? É um caso a pensar, né? Então você vê que o observador, no caso que foi citado, poderia ser descrito como um ser que habita entre nós, dentro de nós, né? Que seria a consciência. Um ser não, seria assim, a consciência. A consciência poderia ser esse observador. E essa consciência pode sair do corpo e viajar acima da velocidade da luz, sei lá, não sei o quê. Muitos fatos estão para ser observados ainda. A palavra quântica foi usada por Albert Einstein para descrever a equação criada pelo pai da física quântica, Max Planck. A observação dos espectros atômicos dos elementos mostra que a lei de Newton não produzir resultados quando aplicada a sistemas muito pequenos como átomos e moléculas. Para explicar o movimento dos elétrons em torno do núcleo, foi criado por Planck, Bohr, Einstein e Schrödinger uma nova teoria, a da mecânica quântica. Os elétrons, ao mudar a sua localização entre um nível de energia e outro, apenas sumiam e reapareciam como uma espécie de teletransporte, né? Tal fato não pode ser explicado pela física clássica. As partículas subatômicas, quando colocadas em movimento, se deslocam como ondas. Essa constatação nos mostra que é impossível saber a localização exata de um elétron, mas podemos saber a maior probabilidade do local
exato onde se encontra. Pela lei de Newton, podemos descrever o movimento dos elétrons, posição e velocidade, a partir das forças que atuam sobre ele. A teoria quântica, por sua vez, calcula a probabilidade de se encontrar o elétron ou outra partícula em uma região do espaço, usando a equação de Schrödinger. Mais cedo ou mais tarde, a reconciliação e o equilíbrio entre ciência e fé será possível. A física quântica nos diz que, para compreender a realidade, é preciso se despir da ideia tradicional da matéria concreta, sólida. O espaço e o tempo são ilusões visuais. Há 15 bilhões de anos atrás, tudo que compõe o universo, planetas, sóis, estrelas, estavam comprimidos e ocorreu o que a gente chama de Big Bang, a grande explosão, que deu origem ao espaço-tempo. A teoria da relatividade de Einstein identificou que o universo não era estático, e sim estava se expandindo em todas as direções, e as galáxias estavam se distanciando. Stephen Hawking desenvolveu a ideia de que o Big Bang não gerou apenas o universo, e sim um multiverso, incontáveis universos semelhantes e divergentes em pontos cruciais. A física quântica originou diversas tecnologias, como raio laser, supercondutor de energia, por exemplo. Contudo, seus resultados matemáticos são paradoxais, e o compreendimento da relação de onda e partícula se torna um tanto delicada, diferente de tudo aquilo que a ciência tinha como concreto. A física quântica é conhecida como a ciência das possibilidades, pois ela nos diz que todos os resultados possíveis de qualquer ação já existem no presente, como uma forma adormecida da realidade. Então é só você pensar, imaginar o que você deseja que se torne realidade. A mecânica quântica foi capaz de provar que pensamentos são energia e que toda energia possui vibração e, por conseguinte, a vibração cria o mundo material. Existe um campo energético que se comunica diretamente com o DNA através dos fótons. As células vivas se comunicam através de uma forma de energia que é onipresente, independente do tempo e espaço. Após uma série de experimentos em materiais como água, óleo e até grafite, demonstrou-se a correlação entre as vibrações e a geometria. Embaixo você vê o exemplo das moléculas de água quando submetida a uma música, a imagem de John Lennon, apresenta esse aspecto bonito. Se você apresentar um heavy metal, provavelmente não, com certeza, as moléculas da água se apresentarão de uma forma muito feia no espaço. Os essênios diziam que toda oração já foi atendida por Deus. Sendo assim, o que quer que seja nosso objeto de desejo, esse não é algo para se obter, e sim para se acessar, e que já está criado no campo vibracional. A evidência científica de que o magnetismo da Terra vem diminuindo rapidamente e a alteração dos polos magnéticos da Terra coincidiu com o final do calendário Maia, em 2012. Com essa diminuição do magnetismo do planeta, o tempo de acesso à manifestação do nosso pensamento cai drasticamente. E com essa alteração magnética da Terra, seres celestiais conseguem adentrar e ajudar seres humanos na transição do despertar da consciência. As dimensões são como estado de consciência. É um estado de vibração de acordo com o grau da consciência humana. O avanço para as dimensões superiores, as realidades são percebidas conforme a consciência se expande. Na terceira dimensão, algumas leis regem a estrutura, as escolhas são duais. A percepção se baseia em polos opostos, preto e branco, certo e errado, bom ou ruim, positivo e negativo. Na quarta dimensão, o presente é o ponto do poder. Cada instante do agora é o substancial para criar novas escolhas. A quinta dimensão é o estágio da reintegração. Ao desenvolver uma consciência na quinta dimensão, a reintegração com o nosso eu superior e os conhecimentos da alma vêm à tona.
O propósito de vida é vivido integralmente e um sentido espiritual desperta como forma de intuição, telepatia. A energia é mais elevada e mais sutil em 5D. A vibração é de bondade, amor, gratidão e reverência. A comunicação não é mais verbal. O sexto sentido é aprimorado e a sabedoria contida no silêncio começa a ser vivenciada. A fusão entre os corpos mentais e emocional ativa a mente espiritual. Então, amigos, era o que eu tinha para apresentar sobre física quântica e espiritualidade. Espero que tenha atendido o desejo de todos e vamos estudar, né? Estaremos sempre estudando para melhor compreender a natureza.